Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. A nossa segunda live sobre emoções, né? Que a gente é o assunto que a gente está tratando nesse mês de fevereiro, que é uma área tão importante, né, da nossa vida, no nosso, do nosso desenvolvimento no Senhor, né? E é uma área que a gente precisa permitir que o Senhor ministre, que o Senhor trate. Porque nós somos inteiras em todos os sentidos. Deus, ele não vem para tratar com a gente só na nossa parte espiritual, na nossa, somente na parte espiritual mesmo, Deus sendo espírito, mas em tudo que somos. Amém? Inclusive nas nossas emoções. Vamos fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo ter liberdade para falar com a gente nessa manhã, ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Declarar nossa dependência no Senhor em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, por esta oportunidade de estarmos aqui juntas nesta manhã, reunidas para ouvir a tua voz. Eu peço, Espírito Santo, que haja nesse tempo uma liberdade de ação do teu Espírito nas nossas emoções. Senhor Jesus, nós entregamos, apresentamos ao Senhor tudo que somos, tudo que temos e as nossas emoções diante de Ti, Pai. Não queremos, Senhor Jesus, ser mulheres governadas pelas suas emoções, mas somos governadas pelo Espírito e que tem, Senhor Jesus, o fruto do Espírito, que é a temperança, que é o domínio próprio. Senhor Jesus, que são frutos que agem diretamente nas nossas emoções, não permitindo que nós sejamos, Senhor Jesus, levadas de um lado para o outro, Senhor, sem consistência, porque, Senhor, não sabemos lidar com as emoções que vêm sobre nós. Por isso eu peço, Espírito Santo, nesse tempo, tenha liberdade para falar aos nossos corações, tenha liberdade para ministrar a vida de cada uma de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. E hoje a gente vai falar de algo bem importante e que talvez seja algo que ainda te aprisione, tá? É, como já me aprisionou há um tempo, né? Semana passada, como que foi que nós falamos semana passada? Foi sobre, deixa eu só fazer um recapitular aqui. Sobre a gente ficar chateado, né? Quando alguém fala ou diz alguma coisa ao nosso respeito e tal, como assim, proteger o nosso coração de chateações, né? E até eu falei que muitas vezes a gente se chateia com o que o outro fala, com o que o outro diz, mas na verdade essa chateação não tem muito fruto no que a pessoa realmente está falando, mas porque ainda existem feridas em nós que não foram curadas, né? E aí, às vezes, uma palavra, uma ação, uma situação faz com que aquilo lá dentro de nós que não foi curado venha à tona, e aí a gente se chateia, a gente fica magoado, né? E hoje a gente vai falar sobre a questão de, que também tem a ver com um pouco desse tema da semana passada, mas especificamente quando você fica buscando, não só você se chateia, mas às vezes as suas ações, a tudo que você for fazer, você faz com a intencionalidade de ser aprovada pelos outros. Uma necessidade de aprovação. Será que você ainda vive nesse lugar de ter a necessidade de ser aprovada pelas pessoas, de receber a aprovação das pessoas? Ah, pastora.
Mas eu acho que eu espero ser aprovado. Não, na verdade, assim, a gente tem já algo em nós, no nosso, não sei se é algo que o Senhor já fez na gente, mas é legal quando a gente faz alguma coisa e a gente recebe um reconhecimento, recebe uma aprovação de pessoas, mas o Senhor, às vezes, vai nos direcionar a fazer coisas que, em vez de receber aprovação, a gente pode receber até rejeição das pessoas. Olha para Jesus. Jesus, ele foi alguém, ele é alguém, mas eu digo quando ele esteve em carne aqui na terra, ele foi alguém, como homem aqui na terra, que nem um passo dele, nenhuma fala, nenhuma atitude, nada, absolutamente nada do que Jesus fazia tinha que seja uma pontinha de necessidade de aprovação de alguém. Não. Quem busca ser aprovado o tempo todo pelas pessoas se torna uma coxa de retalho. Você se torna uma pessoa despedaçada, porque é impossível você receber a aprovação de todo mundo. É impossível você agradar a todo mundo. É impossível, gente. Se você é uma pessoa real, se você é uma pessoa inteira, isso não tem como é, acontecer. Para você querer agradar todo mundo, você tem que ser uma pessoa despedaçada. Sabe por quê? Porque eu tô aqui falando com a Simone. A Simone, ela gosta de macarrão, mas eu gosto de churrasco. Mas aí eu vou falar, não, tudo bem. Eu também gosto de macarrão. Aí a Bia gosta de comida japonesa, mas eu ainda gosto de churrasco. Não, mas tá bom, também vou, vou, vou dizer que eu também gosto de comida japonesa. Então você se torna uma pessoa sem identidade. Bom dia, Lê, bem-vinda. Você se torna uma pessoa que não tem identidade, uma pessoa que não tem vontades para agradar e ser aprovada por todo mundo. E aí você começa a se tornar uma pessoa despedaçada. Gente, o Senhor não nos fez para isso. Jesus, ele nunca foi assim, Jesus sempre foi inteiro. E de acordo com os seus valores, seus princípios, a verdade da palavra, ele nunca se sujeitou a nada e ninguém, a não ser o próprio Deus. Quando ele falava ali com os fariseus, ele era extremamente incisivo, pá. E uma pessoa que busca a aprovação dos outros, ela se torna uma pessoa paralisada. Ela começa a não conseguir caminhar porque ela fica com medo. Mas se eu fizer tal coisa, o que vão pensar de mim? Se eu fizer tal coisa, ai meu Deus, eu vou chatear fulano. Se eu fizer tal coisa, eu vou magoar fulano. Não estou dizendo que nós precisamos ser igual um trator, sabe? Passando por cima das pessoas. Não, não é assim que a gente vai sair passando por cima das pessoas, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa agressiva. Não. Mas simplesmente eu vou me respeitar. Vou respeitar o outro, só que se o meu autorrespeito afetar o outro, paciência. Eu não vou me desrespeitar por causa do outro. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer porque talvez alguém vai ficar chateado, porque talvez alguém vai ficar magoado comigo, porque eu não vou ser aprovada por aquela pessoa. A gente não deve nada para as pessoas, a gente deve para o Senhor.
sabe? A gente deve honra, deve gratidão por pessoas que passaram ou estão na nossa vida ainda, que em algum momento elas foram fundamental em situações das quais as quais a gente possa ter vivido. Mas aí agora, eu não fazer, não ir além no que eu preciso, porque eu vou chatear, isso é paralisação. Outra situação, se você busca isso, essa questão de estar sempre aprovada, você vai ficar desmotivada. Você vai ficar desmotivada. Falar, ai, não, não vou fazer isso, porque, né? E não vai ter motivação para fazer, sabe? Tenha carinho, tenha, sim, sensibilidade com as pessoas, mas sem se paralisar no que o Senhor tem ministrado na tua vida, no teu coração, né? Sempre a gente buscando conselhos, falando com pessoas mais maduras, mais sábias, mas deixa, não permita ser paralisada por conta da necessidade de aprovação. E essa pessoa, ela não vai ter uma identidade definida. Essa pessoa que o tempo todo está buscando ser aprovada por alguém. Ela não tem sua identidade definida, porque ela vai ficar tentando se encaixar na realidade dos outros para agradar os outros. Pensa que coisa pesada, que coisa terrível. Eu ficar o tempo todo tentando me encaixar para agradar esse ou aquele. Uh-uh. A gente não, o Senhor não nos chamou para isso. Não nos chamou, tá? É, Jesus, ele quando, como eu falei, ele não era essa pessoa que se importava, ou buscava, né? Apesar que teve um momento, né, que Jesus ele quis saber, que ele pergunta o que que as pessoas dizem sobre mim? Lembra? Ele fala o que que as pessoas estavam falando sobre mim? A questão de eu não me importar, presta bem atenção, tá? Porque aqui tem uma linha muito tênue que fala, né? Muito fininha, para você não acabar também saindo da casinha. Ah, não me importo com ninguém, com que ninguém fale, eu que sei da minha vida e tal, tal, tal. Aí você vive uma vida desregrada, sem reputação, não se importando com a tua. Opa, não é isso, não é isso, não é isso. É eu não em relação ao propósito de Deus na minha vida e não em relação ao meu bem querer, à minha própria vontade, aos meus próprios desejos. Opa, aí também não. Ah, eu não me importo com a aprovação. Eu vou viver a vida do jeito que eu bem entender, da forma que eu bem quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. E realmente, só que daí também já está fugindo tudo dos princípios da palavra. Não é nesse sentido a questão de eu ser livre da aprovação, é no sentido de o Senhor me direcionar para algo e eu ir confiando na palavra que ele está ministrando ao meu coração e não pelos desejos da minha carne, da minha própria vontade. Essas vontades, esses desejos, eles precisam sim ser colocados sob a palavra. Não, eu não posso ser entregue aos meus próprios desejos, eu não posso ser entregue às minhas próprias vontades, não podemos, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque senão tá me ouvindo aqui falar, ah, a pastora tá falando que eu não preciso me importar com o que ninguém tá falando, com o que as pessoas pensam a meu respeito, então eu vou fazer tudo que eu bem entender. Eu vou ali no boteco encher a cara. Eu vou, não importa o que as pessoas estão pensando de mim. Não, gente, não é isso. A gente tem que zelar pela nossa honra, pela nossa moral, dignidade. Nós somos aqueles que representam o reino de Deus, tá? Então, em relacionado ao reino de Deus, aí sim.
Então, Jesus, ele, o que ele precisou falar, pregar, tal, sobre a palavra, sobre o próprio Deus, sobre o reino de Deus, ele não se segurou nesse sentido. Amém? Espero que tenha ficado claro. Tanto que Jesus, antes de ir falar com pessoas, tal, qual que era o primeiro lugar que ele estava? Na presença do Pai. Ele estava na presença do Pai, buscando orientação do Pai. Pai, o que que o Senhor tem para mim neste dia? Quais são as guerras que eu terei que enfrentar neste dia? O que eu preciso? Olha, eu tive uma experiência, eu já contei isso algum tempo, alguma vez, agora eu não sei se vocês aqui já ouviram, mas às vezes alguém que vai entrar não ouviu ainda. Bem no início do meu ministério, quando a gente é novo, não era nova na fé, eu tinha, eu já tinha 13 anos de conversão, mas eram os meus primeiros anos, o meu primeiro, ali, acho que segundo, terceiro ano de pastoreio aqui na cidade. Então, nos primeiros anos de pastoreio, gente, eu era extremamente boca aberta. Sabe o que é boca aberta? Tipo, eu tinha muita dificuldade de me impor. Então, é, eu acabava me deixando levar pelo que as irmãs falavam e tal. E tipo assim, eu não tinha muita voz de comando. Eu era mais comandada do que ter voz de comando. Essa autoridade você vai construindo e eu ainda estava em fase de construção, eu não conseguia ter essa autoridade. E eu fui convidada por uma pessoa de um outro ministério da cidade para tomar um café da tarde. Quando eu chego naquele lugar, sangue de Jesus tem poder. Eu me senti colocada dentro de um ninho de cobra. Eram umas 10, 12 mulheres reunidas e elas estavam comendo, vou falar assim, tava o café servido na mesa, mas o prato principal eram os pastores. Os pastores da igreja delas. Elas estavam, ó, descendo o cacete, falando mal, sabe, dos pastores e de lideranças da própria igreja. Gente, hoje, e eu fiquei naquele lugar, isso ali me incomodou tanto, tanto, eu falei, eu não acredito, eu vinha, o sangue de Jesus tem poder, que lugar é esse? E eu sentada, eu nem conseguia comer, porque eu me sentia uma pecadora sentada naquela mesa, com aquelas mulheres, participando daquilo, porque mesmo que eu não abrisse a boca, os meus ouvidos estavam ali e eu estava junto delas. Então, isso é falta de posicionamento e o medo, não sei que medo de chatear elas que seja, e eu fiquei naquele lugar, sabe? Hoje, se fosse hoje, eu ser colocado, nunca eu ia agradecer. E eu ainda teria coragem de falar, amadas, não posso ficar aqui, eu não posso, porque a conversa dessa mesa não é agradável aos ouvidos do Senhor. Então, infelizmente, vou precisar me retirar. E saio, vou embora. Daí deixo eu vou ser mais um assunto para mesa, né? Então, e que se lasque, entendeu? Então é nesse sentido de você ver situações ou lugares que você está percebendo que aquilo ali não é legal, não é agradável, falou, e eu vou me sujeitar para não magoar as pessoas? Não, não. Olha só que o não tá aqui. Lembra do versículo, ó, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Então, naquela situação ali, eu não fui serva de Cristo, que eu me mantive naquele lugar, ouvindo aquela conversa. Não era nada a ver comigo, não era nem meu ministério. E eu também, pastora, sentada numa mesa onde pessoas estavam destruindo os seus próprios pastores, as pessoas que oravam por isso. Não interessa se esses pastores são ruins, sai da igreja, cara. Não tá feliz? Seu pastor é ruim? Sai fora. Para que ficar num lugar para você ficar e aquelas pessoas naquela situação? E eu me sujeitei àquilo ali por falta de maturidade, por falta de posicionamento, por medo do que iriam falar, por medo de eu ser a próxima, porque eu ia ser a próxima na fila. Na verdade, tipo assim, falar de mim já falavam, né? Porque esta mesma pessoa que me convidou à casa dela, ela era alguém que acabava comigo aos ouvidos de pessoas que hoje eu pastorei, que eu não, entendeu? Então, sempre vai ter isso. Mas a gente não vai se, porque não estamos aqui para agradar as pessoas. Não, é impossível agradar todas as pessoas. Mesmo as pessoas que estão ligadas a nós, ligadas ao nosso propósito, a gente vai ter momentos que a gente não vai se alinhar, não vai ter o mesmo pensamento. Mesmo assim, né? Somos seres diferentes, temos histórias diferentes, temos maneiras, às vezes, de pensar, de organizar as coisas de uma forma diferente. Mas no que é, o que realmente importa, no que é o núcleo da nossa vida em Cristo, isso a gente vai concordar. Mas as coisas periféricas, isso a gente vai ter sempre alguma discordância. Amém? E em 1 Tessalonicenses 2:4, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Quem prova o seu coração é o Senhor. Quem prova o meu coração é o Senhor. Então não é porque eu falei algo que aquela pessoa, aquele fulano não gostou, ficou chateado, e tal, que eu tenho meu coração desaprovado diante de Deus. Lá no início eu fui uma pessoa, gente, que sofreu muito por essa parte. Hoje eu não sofro mais, tá? Mas eu sofri muito quando uma pessoa, nos nossos primeiros anos de ministério, era o nosso único casal de membros da igreja, que não foi batizado por nós, um casal de amigos que veio de Juara para morar aqui. E a gente teve um desentendimento, e essa pessoa me disse assim, ela não foi no culto de ceia, e eu fui ver ela, né, ver o que estava acontecendo. E aí ela disse que ela acabou com o meu marido, né? Falou um tanto de coisas e tal, e aquilo me afetou profundamente. Profundamente, 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 porque eu falei, meu Deus. E aí, só que daí eu fui curada disso. O pastor me falou assim, amor, qual que é o nível de autoridade dessa pessoa sobre você? Por que se afetar tanto pelo que ela pensa ou acha? Por quê? Porque, tipo assim, gente, o que ela pensava, o que ela achava, não definia o nosso coração. Era uma visão que ela tinha. Porque o que importa é que Deus é quem prova o nosso coração. Então eu sempre tenho que estar colocando diante, Senhor, prova o meu coração. E uma das orações que eu faço sempre, o Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau
E quem vai fazer isso é Deus, não é a tua opinião, não é a opinião do outro. Vê se há em mim algum caminho mau. E de vez em quando a gente encontra esses caminhos mal aí. A gente acha que tá certo quando vai ver. Falou assim: olha, é verdade. Eu não estava muito certo aqui, não, né? E aí a gente precisa estar sempre se sendo redirecionada no Senhor. Porque de vez em quando você está indo ali no caminho certinho, quando pensa que não, você tá, pá, não, volta aqui de novo. Então tem que tomar cuidado. E Provérbios 29, 25. O temor do Senhor, olha só, o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro, né? Então, quando eu ando eh, num, com medo, esse temor que está falando aí do homem, né? Tudo que eu faço, eu faço meio com medo, com insegurança, e isso vai trazendo laços para os meus pés. Mas quando eu vou na confiança do Senhor, no que Deus está falando comigo, no que Deus está ministrando, e sempre a gente colocando a prova, né, gente? Porque tem que tomar cuidado se a gente não pega e coloca as nossas vontades como sendo, é Deus que está falando, e às vezes Deus não está falando é nada, é você que está dizendo que é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ficar colocando na conta de Deus aquilo que é você mesma que está fazendo, né? Amém, amadas do Senhor Jesus? Estamos livres, livre de viver nessa necessidade de aprovação das pessoas. Amém? Seja livre para deixar o Senhor falar com você. Não se paralise. Cada uma de vocês tem uma história, tem um propósito, tem algo que o Senhor quer fazer. Não deixe que os planos de Deus na sua vida se frustrem, porque você fica querendo a aprovação das pessoas. A maioria das pessoas rejeita a gente, tá? É um grupo que realmente vai estar ali e vai lutar e, e vai fazer parte, né? E elas não são ruins, simplesmente não fazem parte na caminhada. Ela tem, às vezes, a caminhada dela, ela não vai estar junto aqui, né? E aí eu não tenho que me parar por causa disso, né? Solta o que precisa soltar. Não se amarre, não fica segurando o que não é mais para você segurar. Então, solta o que precisa soltar. Até ontem eu vi uma mensagenzinha da pastora Viviana, que o Senhor coloca duas armas na nossa mão, né? Uma é a flecha e a espada. E a flecha, ela é para ser lançada, né? Pá, para ser lançada. E a espada para ser manuseada. São dois instrumentos diferentes. Então, alguns são espada na nossa vida, que vão estar ali, que vai estar perto com a gente. E outros vão ser flechas, vão ser lançados para um propósito. Não vão estar junto, né? Então, por um tempo, a gente puxa para junto e lança. E a espada não, ela sempre está ali, está ligada ao corpo, está junto, né? É um instrumento que está próximo. Então, a gente precisa entender essas diferenças de pessoas na nossa vida, né? Que vão e outras que permanecem. E, e sem ficar com pesares, né? Por aqueles que vão ou não estão mais com a gente, porque
ah, as pessoas são colocadas com um propósito. E é isso que a gente tem que ver no Senhor. E algumas é por um tempo, outras permanecem, e algumas apenas por um tempo. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela vida de vocês, declarar e determinar que aqui nós temos mulheres livres, mulheres libertas de toda necessidade de aprovação, mas que vivem pelo propósito do Senhor nas suas vidas. Amém? Que não vivem pela sua própria vontade, mas vivem pela orientação do Senhor e pelo propósito que o Senhor colocou na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada por essa palavra, obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres que tem tido esse tempo para ouvir, para serem ministradas. E eu declaro, Deus, que aqui há mulheres libertas, libertas de toda necessidade de aprovação, libertas, Senhor Jesus, do medo do que vão pensar ou falar sobre elas. Mas, Senhor Jesus, mulheres cheias do teu espírito. Mulheres, Senhor, que não têm espírito de temor, mas que têm o Espírito Santo que clama, Abba, Pai, e que são impulsionadas a obedecer a Ti e a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que nenhuma, Senhor, seja parada, seja paralisada, e impedida de viver os seus propósitos, os seus desígnios. Em nome de Jesus, Pai. É assim que eu declaro, é assim que eu determino. Eu abençoo a casa, abençoo a família de cada uma. E este é o dia que o Senhor já fez. Um dia de vitória, um dia de bênçãos, um dia da graça do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, amados das nossas almas, por esse tempo e por essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meninas. Tenham um excelente dia, cheio da presença do Senhor. Amém.